Boa noite, meus amigos Rodrigo e Victor. Hoje estamos aqui sentindo a dor de uma grande ausência, nosso amigo Cleveland Platts, a nossa reserva de ponderação, de equilíbrio, o homem que conhece as entranhas do governo. Hoje, infelizmente, não vai poder estar com a gente. Vamos torcer aí que ele não esteja com o coronavírus, que seja só uma gripinha. Essa resposta teremos no nosso próximo encontro. Hoje eu estava até pensando, né, da gente começar o nosso bate-papo um pouco diferente, pedido para o Cleveland atualizar a gente da novela dele com a Caixa Econômica Federal, uma vez que cadastraram ele para o plano emergencial, sacaram o dinheiro. Pelo que eu fiquei sabendo, o último capítulo dessa história é que a Caixa Econômica falou para ele que tudo bem, que ela encerra o caso se ele depositar na conta que ela abriu em nome dele o dinheiro que ele não sacou. Então Nossa Senhora. parece que nós estamos longe de um desfecho dessa novela que ainda deve ter alguns capítulos, assim como a minha novela com o PicPay. PicPay devolve o meu dinheiro, roubaram o meu dinheiro, mandei até de lá para a conta que eles falaram que iam acreditar para mim no aplicativo. Nem o dinheiro voltou para minha conta, nem foi acreditado no aplicativo. Agora, pior do que meu caso, é o caso de inúmeras pessoas que usaram o PicPay como plataforma para recebimento do seu auxílio emergencial, gente que de fato precisa do dinheiro e que está sem acesso. Uma pouca vergonha. Bom, E eles não se manifestaram para zero. você? Não tem como você entrar em contato, as respostas pelas redes sociais clique lá no Ajude. Eu já abri lá uma reclamação no Procon, vou aguardar e sabe-se lá aí qualquer sei, tentar aprofundar meus conhecimentos aí em explosivos, alguma coisa assim, para tentar resolver talvez a questão de uma outra forma, porque afinal de contas a gente está no Brasil, eu não vou cair na besteira de achar que a justiça vai me ajudar com isso. Né? Então, se o Procon resolver, resolveu. Se não, é isso aí. Brasil, simbora. Bom, meu amigo global, Victor Loyola, disputado aí por Paola de Oliveira e Juliana Nossa, Paz para protagonizar a nova novela. estou bem acompanhado. Enquanto as gravações não são retomadas, por favor, nos traga aí os últimos números do Covid. Aí, Seguimos no platô que virou Planalto? seguindo, Planalto. É uma estabilidade irritante. Hoje, de novo, o dia foi quase igual ao de ontem, tá? 3 óbitos de diferença, mas aí alguns estados caem, né? Os que foram mais afetados caem, os outros sobem, os que não foram afetados sobem. Então, no cômputo geral, você tem queda de alguns, subida de outros, fica tudo no 0 a 0. Enquanto São Paulo não cair, São Paulo consegue ficar lá nesse platô, é o estado que está mais tempo na pandemia e é o que não começou a se mexer para cair. Enquanto ele continuar nesse platô, nós não vamos cair, o número consolidado do Brasil não deve cair. Mas, de alguma maneira, você tem lá os mais afetados caindo fortemente, mas ainda num nível alto. Então, você fala assim, o Rio de Janeiro está caindo, mas ainda tem uma média móvel de óbitos de 5, 6 por dia, por milhão. Aí você fala assim, o Sul está subindo, mas tem uma média móvel de 2 por milhão. Então, assim, a grande pergunta é assim, até que ponto os estados que estão subindo vão subir, onde é que eles vão parar e começar a cair? Eu não acredito que eles repitam a história triste dos estados do Norte e Nordeste, que bateram 15 óbitos por milhão por dia no seu pior momento, 13, 14. Por outro lado, eu acho que ainda, até que eles comecem a melhorar, ainda vai ter um tempo de piora. Então, assim, enquanto houver forças que puxam o número para cima, nós não vamos ter aquela queda esperada, retumbante e significativa. Mas a verdade é que temos 27 pandemias, né? Cada um tem a sua. Isso no aspecto macro, que dentro de cada estado também você tem situações diferentes. Então, nós temos uma cidade As de São áreas Paulo metropolitanas, as áreas muito melhor que o interioranas. interior, né? Então, mas assim, se me perguntassem hoje o que é melhor, você sofrer loucamente por 2 meses, como aconteceu com a Europa, e depois vida que segue, ou vida que segue mais ou menos, né? Ou afastar o que nós estamos passando aqui, que é uma agonia de 4 meses já, eu sinceramente não sei. A gente evitou o colapso do sistema de saúde, verdade, achatamos a curva,
Verdade. Bota achatar a curva nisso, né, É. Vitor? Agora, pô, nós estamos aqui ainda nesse lenga-lenga, né? Situações heterogêneas em cada lugar. Enquanto você olha para a Europa, a turma está retomando com seus cuidados. Todos viraram Suécia, nesse momento todos são Suécia. A Suécia sempre foi Suécia. Eu não sei dizer, sabe, qual foi a melhor estratégia. Eu confesso que eu estou até irritado com esses números. Deixa eu te fazer Porque uma quando eu olho pergunta. de uma semana para outra e não muda nada, porra. Deixa eu te fazer uma pergunta, Vitor. Acho que vale a pena a gente situar. Como é que os números do Brasil estão inseridos proporcionalmente aí num contexto global? Então, nesse momento, quem está pior que o Brasil em óbitos por milhão? Bélgica, Reino Unido, Itália, Suécia, Espanha, França, Estados Unidos, Chile, Equador, Peru. O Brasil é o 11º lugar. Isso Em nesse óbito, momento agora ou no mesmo nesse momento, momento, no mesmo nesse, momento do ciclo pandêmico? no mesmo momento do ciclo pandêmico. O que acontece é que o ciclo pandêmico, nessa data, já tinha acabado na Europa. Então, Entendi. assim, daqui para frente, o número da Europa, que está 2, 3 semanas à nossa frente, não vai Estável. mudar, E o enquanto o nosso nosso ainda vai tende. mudar. Então, a gente hoje tem um número de 317 óbitos por milhão, que é mais ou menos metade do que os piores europeus, só que ainda é possível alcançá-los, né? Nós temos um número que é 2/3 dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, tal qual o Brasil, ainda não resolveu, não eliminou a doença. Então, são os melhores Estados Unidos. E tem aí os nossos vizinhos Chile, Equador e Peru, que estão piores que a gente, mais ou menos na mesma fase também. Então, assim, no final, nós estamos na Série A, mas não estamos no G4. Né? Estamos ali brigando por uma vaguinha na Libertadores. No fundo, é isso. Mas também não vamos para o rebaixamento, né? Nesse caso, seria bom, né, que a gente fosse, mas não Ah, vamos. entendi a conta agora. Entendi a conta agora. Bom, vamos lá. Na semana passada, a gente terminou o programa imaginando que ao longo dessa semana poderia ter sido nomeado um novo ministro da Educação, quase aconteceu, mas não aconteceu. E vamos então, eu gostaria de propor aqui um bate-papo sobre o que significa a não indicação e o recuo do nome do Renato Feder, né, lá de Curitiba, da tua terra, né, para que a gente ponderasse um pouco sobre isso. Eu tenho uma opinião, queria de antemão compartilhar com vocês. Eu acho que o ministério, eu particularmente até questiono a necessidade, pode parecer radical, mas eu até questiono a necessidade da existência de um Ministério da Educação. Porque se a gente considerar a quantidade de recursos que é alocada nessa pasta, que representa metade de todos os funcionários públicos, alguma coisa por volta de 300 mil, enquanto a máquina pública tem 600 mil. E os nossos resultados, né, nos indicadores internacionais, parece que a existência do Ministério ela não tem sido muito efetiva. Eu entendo que no MEC aí existam duas frentes, portanto, para serem atacadas. A primeira, mais iminente, mais rápida, é a questão mesmo de ter um choque de gestão, né? Esse dinheiro que todo é alocado, ele está sendo de fato bem gasto? Essa quantidade de gente, essa quantidade de servidores, de fato, existe um retorno para a sociedade quanto a isso? Contudo, parece haver também uma outra frente, que é desaparelhar, né, todo o aparato federal de ensino, que está bastante ideologizado. Eu acho muito difícil alguém conseguir realizar essas duas tarefas concomitantemente ao mesmo tempo. Então, acho que tinha que ter aí duas etapas nessa história. A primeira etapa seria, de fato, alguém que entrasse ali, fizesse um choque de gestão, fizesse um ministério mais funcional. E aí, né, como se fosse alguém machucado que chega num pronto-socorro ali, que você tira a roupa, dá um banho, limpa as feridas e partir para um segundo momento para uma mudança mais profunda. Eu queria a impressão de vocês, né, porque parece que foi exatamente isso que não permitiu que esse convidado e que supostamente teria recusado o convite assumisse, porque a ala mais ideológica via ali nele uma figura mais de gestão, mas não de alguém que tivesse como bandeira desaparelhar o ministério. O que você acha, Rodrigo? É difícil até, né? Assim, fazendo um retrospecto,
é o ministério que está com que tem apresentado mais problemas, né? Tivemos aí o Vélez, que foi demitido 2 meses depois. Depois veio o Weintraub, que saiu, meio que foi corrido de lá, né? Foi uma coisa meio estranha. Aí nomeia um ministro que mente no seu currículo, e agora esse ministro que foi só um boato no fim, né? É um ministério importante? É um ministério importante. Assim, ele afeta muito a vida das universidades, posso te garantir. Então, as universidades públicas federais, mas também a forma de fazer pesquisa das outras universidades, elas são meio que pautadas aí pela CAPES, que é vinculada ao Ministério da Educação. Assim, é difícil encontrar um nome. Por que é difícil encontrar um nome, né? Porque assim, quem gostaria, quem tem capacidade para assumir, eu não sei se quer assumir. Lembrando que o primeiro boato que teve lá antes mesmo da nomeação foi o Mozart, né, que está no Instituto Ayrton Senna, salvo engano, e que seria um bom nome em tese. Mas acabou sendo rejeitado por alguma razão ou outra, talvez porque vinculado à ideologia de esquerda, qualquer coisa assim. Um gestor, assim, o Ministério da Educação, depois de 16 anos desse outro governo, ele está realmente difícil, né? Os funcionários eles foram lá colocados para dificultar, né? Então, assim, estou fazendo só um retrospecto para dizer, putz, é difícil você encontrar um nome de alguém que queira assumir esse abacaxi e queira fazer alguma coisa para resolver. É difícil, porque você tem um monte de barreiras a isso. Então, eu acho que a demora para se encontrar essa pessoa é por causa disso. Eles estão procurando alguém que queira assumir esse abacaxi. E tem que ser alguém que tem coragem de enfrentar os grupos que estão ali dentro, né? Enfrentar as outras universidades, enfrentar as universidades públicas, né? Federais, que foram criadas até por, sabe-se lá por quê, em lugares que sei lá por que também foram criadas, né? Enfim, a minha percepção é que, infelizmente, talvez o mais difícil das escolhas, e o presidente está meio perdido, não conseguiu achar alguém que conseguisse levar isso à frente. Você não acha que a dificuldade de encontrar alguém está exatamente por tentar encontrar um nome que fosse capaz de tocar essas duas frentes assim, que são uma tão emergente, uma tão profunda ao mesmo tempo, e aí nessa hora o ótimo é inimigo do bom? Não sei, assim, precisa desaparelhar o ministério, né? Eu não sei como faz isso exatamente, porque você não pode demitir o funcionário, né? Então, eu tenho um inside no Ministério da Educação particularmente. Então, assim, é difícil. O Weintraub enfrentava um boicote impressionante lá dentro, né, dos funcionários. Nada saía. É difícil. Então, Operação Padrão. então, assim, dificultava, você tinha. Eu estou participando de um trabalho aí que era para doar dinheiro para o Ministério e não conseguia doar, entendeu? Pela dificuldade que a burocracia impunha para fazer a doação. O doador desistiu, não vai mais para o Ministério, a doação não vai mais para lá, vai para outro lugar, estou vendo para onde vai. Então, a gente sabe disso, né? Assim, é porque não tem foco, precisa ser alguém que tenha coragem de enfrentar e tudo, mas assim, tem um custo pessoal muito grande também, entendeu? Eu não sei se as pessoas querem. O custo pessoal é de dentro e o custo pessoal está vinculado ao presidente também, eu acho, entendeu? Então, se eu fosse convidado, né, eu poderia ser, sou professor universitário, professor titular, estou na USP, assim, em tese eu poderia ser. Eu acho que eu não iria, entendeu? Não iria, porque
Pô, meu, Que é será, muito custo. qual seria a manchete detratora do UOL a teu respeito, hein, Rodrigo? É verdade, vamos pensar aqui. Eles iam encontrar alguma coisa. É, Eles iam encontrar alguma coisa. É, se eles não encontrassem alguma coisa, eles te ou chamariam de podiam fascista. inventar. Eles iam inventar, É, podiam inventar alguma coisa. Inventar, cara, até inventar. porque a verdade é o que menos importa mesmo. E na ausência de ter alguma coisa para falar de você, te chamariam de fascista. E aí, Vitor, o que você acha desse Ministério da Educação aí? Uma missão hercúlea, né? Esse é um grande mico dessa gestão. Você vê que o primeiro colombiano caiu por incompetência, né? Ele pisou na bola algumas vezes, enfim, o cara está mais perdido que segue em tiroteio. O Weintraub, que é um incendiário, ele caiu porque falou mal do Supremo naquela reunião e o vídeo foi vazado, senão ele estaria até hoje. Aquilo foi o estopim de Exatamente. uma deterioração no relacionamento do Executivo com o Supremo e a coisa ficou insustentável e ele, na verdade, reincidiu, ele não é do tipo que Leva desaforo para Alivia. casa. vai se tornar mais ameno, então ele reincidiu e aí ele saiu por isso, né? Não foi por temas técnicos ou temas da pasta. Aí o Bolsonaro chama um sujeito que, em tese, era um sujeito que não tinha detratores, é um desconhecido, alguém com a bagagem técnica, preto, né? Preto, ministro da Educação. Putz, era um nome assim bom, Pacote ideal. Fazia sentido pra fazia caramba. sentido, né? Politicamente, e o cara resolve mentir no currículo. Enfim, toda aquela história que a gente viu, aí a GV é só botar uma pá de cal no coitado entre aspas, né? Mas acho que nesse caso ele não merecia esse tratamento, mas no final minguou. Seria um nome que pacificaria provavelmente os diversos interesses, né? Tem os interesses os ideológicos, você tem a ala militar, você tem uma série Os de liberais. você tem uma série de interesses a serem tratados nesse ministério, né? Esse nome, por exemplo, que surgiu, que ele nem é curitibano, tá? Ele é um empresário paulista que foi convidado pelo governador do Paraná porque estava já com a vida ganha e estava querendo se dedicar à questão da educação. Ele seria um nome técnico, ele não seria um nome vinculado à corrente ideológica nem nada disso. Recebeu aí fortes ressalvas de uma ala do governo, apanhou por antecedência, viu que a vida dele seria um inferno, nem antes de começar já pediu demissão, né? Então, eu acho que o próximo ministro será nomeado por pensamento e talvez se demita por pensamento. A gente não vai nem saber. Por isso que o Cleveland não disse que é capaz que ele já tenha sido nomeado por pensamento e já tenha saído, a gente nem sabe. É verdade. Acho muito difícil você encontrar um nome que agrade a todos. Ah, não dá. Não vai Não acontecer. vai. Então, assim, ou ele vai pegar um outro tipo a la Weintraub, que será descascado por todo o resto, ou se ele for uma opção mais técnica e menos comprometida com essas linhas, vai tomar porrada dos ideológicos. Então, ele vai ter que tomar uma decisão aqui, para onde ele vai, né? Se ele encontrasse um outro cara como o Decotelli, né, um cara mais de bastidores, um cara não muito famoso, que não gerasse Tanta grandes rejeição. reações, putz, seria um nome bom, mas e acho também que esse é um ministério bem complicado, porque o alcance dele é muito menor do que de fato parece ser pelas notícias. Porque ele tem essa amplitude no ensino universitário, mas assim, o ensino fundamental, o ensino médio estão a cargo dos estados e municípios, né? Então, ali você pode fazer coisas de conteúdo e tudo mais, mas a educação mesmo, a qualidade da educação básica, não é ditada pelo governo federal, é ditada É pelos mais ou próprios menos. É que municípios. eles têm alguns regulamentos para educação básica, algumas coisas assim. Regulamentos, né? A parte de regulação, né? Regulação, Mas, exatamente. mas a execução mesmo está no estado e município. Não, execução em estado e Então, município. assim, Aliás,
Que, aliás, Cara, a por meu mim, ver, se o Mendoncinha voltasse, Putz, esse para tava mim foi o ótimo. melhor ministro dos últimos 20 anos. é Exatamente. Estava verdade. fazendo tudo Mendonça Filho. direitinho. Ele tinha uma equipe muito boa com ele, entendeu? Eu conhecia a equipe Político. dele. É um bom político, é um cara bem ponderado. E tinha equipe boa, uma equipe técnica muito boa, entendeu? A Maria Helena, que era a secretária executiva lá, era sensacional. Enfim, eu não sei se volta, né? Eu não sei se ele quer É, voltar. vamos fazer o Mas seguinte. seria fantástico. Eu, por É, mim, nem devia ter saído. Eu até estava torcendo para Também que ele acho. fosse Também mantido. queria que ele é. continuasse. E houve até rumores que ele poderia ser mantido. Depois, no final, não aconteceu, né? É Bom, uma vamos pena. fazer o seguinte, né? Cada um de nós aqui, a gente acende uma vela, eu vou acender duas. Vamos ver se o Cleveland também concorda com a nossa aposta e vamos ficar torcendo aí. Quem sabe na próxima semana, quando a gente voltar a esse assunto, a gente já tenha um nome para ministro. Bom, dando sequência aqui, falando em ministro, ex-ministro, eis que o Ministério Público denuncia lá o senador da República, José Serra, 40 milhões de reais numa conta na Suíça, filha negociando quadros. Eu vejo assim o ocaso, né, do Zé Serra. Né? Ele está exercendo um mandato ali, mas já vinha sem nenhum tipo de exposição. Se a gente pensar nele, que foi um cara que um dia chegou a candidato à presidência da República, né, um tucanão aí com um dos maiores bicos, né, que se tem notícia, né? E nesse verdadeiro ocaso. Uma coisa tem me chamado a atenção, eu não sei se tem chamado a atenção de vocês. Um senador da República, pelo maior estado, ter encontrado na sua conta 40 milhões de reais lá na Suíça, denunciado pelo Ministério Público, não deveria ter um pouquinho mais de atenção da imprensa? Não sei, eu fiquei com uma sensação que tem uma certa simetria em relação a outro caso aí de um outro senador. É impressão minha, ô Vitor? O que você acha? Não, não é impressão sua. Com certeza, o tamanho da notícia merecia que ela fosse martelada ainda Por por mais muito tempo, tempo. né? Por mais Eu, tempo, eu, eu fiquei com a sensação que durou aí pouco menos de um dia, né? Um negócio meio É. esquisito. É, É, isso Parece. daí deve ter a turma do Abafa, né? É bom ter amigos, né? é bom ter Nossa, isso é amigos. bom, né? Porque, É. cara, não pode, né? Porque. E olha, a gente ouvia muito rumores, né? Havia rumores, né? Sim, Rumores. Essas conversas sempre tem aquela coisa, aquela fumaça. Tinha muita fumaça e nunca foi colocado nada. Eu acho que é uma revelação tardia, inclusive, né? Não sei porque sim, demorou sem dúvida. tanto. Sem É, dúvida. Alguém Até sabe porque por que demorou tanto? eu não sei Não, por de que demorou verdade, tanto. de verdade. Por que demorou? Não conseguiram colher provas antes? Não conseguiam avançar? O que era? Parece. Uma das coisas que eu li é que os advogados dele foram muito atuantes junto ao Ministério Público da Suíça, no sentido de postergar, conseguir empurrar, ganhar tempo no compartilhamento das informações com um órgão para aqui equivalente no Brasil e que isso talvez tenha rendido para ele aí um tempo precioso, né? Ele já tem uma idade avançada, acho que 80 anos, se eu não me engano. É, por conta da data, acredito que o crime, se não prescreveu, tenderá a prescrever, uma vez que ele tem foro privilegiado. Mas eu acho que assim, né? Quando a gente olha para trás e vê o Fernando Henrique tão à vontade, é, comentando o cenário político, e quando você percebe que os últimos três candidatos a presidentes pelo PSDB é o Aécio, né, amigo do Joesley, o Serra, que tem 40 milhões na Suíça, e o Alckmin, que tem um governo com bastante acusação sobre a questão do metrô, né, a gente para pensar que realmente é uma grande ironia histórica. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu lembro bem que o PSDB nasceu com um rótulo de PMDB ético, né, numa cisão que começa aqui em São Paulo por conta do domínio que o Quércia tinha sobre a sigla, né? O Quércia que nunca foi conhecido pela sua, vamos dizer assim, ele gostava bastante de obras públicas, né? Gostava, especialmente ali na região dele, Campinas e tudo.
Então, assim, é uma tremenda ironia, né? Esse ciclo que o PSDB completa, né? Nascendo como uma costela do PMDB e agora, eu sinceramente não percebo renovação no partido, não consigo ver o partido se higienizar, né? O caso do Aécio, assim, é muito claro, né? Como o partido não conseguiu lidar com essa circunstância, né? E aí, Rodrigão, o PSDB está chegando ao final? Não sei. Assim, não sei. Você compara com outros partidos aí, o PSDB até que não tá tão mal assim, né? Tem um outro aí que você compara e você fica pensando assim, nossa, mas, É que eu acho cara, que a diferença do PSDB para o PT é que o PSDB come de garfo e faca, né? E o PT come com a mão. é. Ou pão com mortadela, né? Pode ser também. Mas ô mortadelazinha cara, hein? É. Mas, gente, não sei. Eu fico estupefato, né? Você vê essas coisas assim. Eu acho que a vida da filha do o Serra pode prescrever e tudo, e vai prescrever, mas a vida da filha dele vai ser difícil daqui para frente. Sim. No mínimo pagando advogado, né? Vai pagar uma fortuna para advogado para não se ver preso e tal. Eu acredito que vai ter repercussão patrimonial a isso. De alguma forma, isso vai repercutir. Pode não ser preso, mas vai ter repercussão patrimonial. Cara, é difícil. Eu não sei como é que o cara consegue tanto dinheiro, por que ele tem que pôr na Suíça? Será que ele não declarou? De repente ele vendeu o livro e conseguiu dinheiro, vai saber, né? De livro, às vezes é isso, né? Vendeu o livro, hein, Rodrigo? Eu estaria rico se fosse assim, mas. Vendeu o livro, hein? Não, mas pode 40. ser. Assim, eu estou imaginando, sei lá, vendeu imóveis, né? Teve lucro com os imóveis, comprou imóvel no lugar certo. Se ele tiver como justificar, beleza. Ganhou na loteria. Ganhou na loteria, lá em Brasília, várias vezes. Ele pode ter ganhado na loteria várias vezes, né? Só que ninguém ficou sabendo. De repente é isso, né? Amigos generosos, por que Podem não? ter doado, várias doações, né? Por que não? Por que Nós não? estamos num tempo aí que os meus amigos, eu tenho bons amigos, assim, são parceiraços, mas não me dão sítio, apartamento, não deposito em conta minha na Suíça. Pô, vocês poderiam ser mais generosos, tomar esses exemplos aí, desses amigos tão fiéis, né? E serem um pouco mais solidários comigo e as minhas Não contas, né? sei. Mas é lamentável, né? No fim é lamentável, assim. Você vive numa situação que basicamente, você não consegue selecionar, né? Entre esse grupo, esse grande grupo, você tem que selecionar bem, né? É difícil. Assim, eu vejo os novos aí que apareceram na política que me parecem que são bons, que é o Vinícius Poit, né? Sei lá, tem O Marcel Van Hatten, Marcel Van Hatten, tem eu espero que um dia seja presidente do Brasil, acho que a com muito respeito. Janaína também, que eu gosto muito. Mas não sei se esses poucos aí vão conseguir virar o barco, né? Porque, pô, você vê uns outros, a MBL também indo, é um retrocesso, sabe? O Kim também vinculado ao Gilmar Mendes. É difícil, cara, difícil. Bom, meus amigos, depois que o Só para falar Moro. do PSDB, eu acho que o Sim, PSDB é do tamanho da votação dele na última eleição. Esse é o tamanho do PSDB hoje. 4%, 5%, que foi uma votação ridícula que o Alckmin conseguiu. É esse o tamanho, é daí para menos. Não vejo eles se recuperarem no cenário nacional. E eu acho que essa sucessão de escândalos, vamos dizer assim, ela explica muito da postura café com leite que o PSDB teve ao longo do governo PT, sempre sendo muito condescendente, sendo pouco combativo, perfeito. principalmente no período pós-mensalão. Então está aí, está explicado. Né? É um rabo preso comunitário. Então está explicado. Então isso explica muito porque não tínhamos uma oposição mais combativa e atuante. Eu vou Agora, dar sobre a questão de ser preso, no Brasil ninguém mais é preso, né? Só depois da enésima instância. Então, esse pessoal vai gastar com advogado, isso é verdade. Vai ter que ter ali a carteirinha VIP, né? Para sempre pedir um habeas corpus e tudo mais, mas No preso STF, mesmo. no STF que vai conceder, claro. Preso no Brasil só se for preto ou pobre, né?
Se puder ir de bermuda, se puder pagar advogado que vai de bermuda lá no STF, show de bola, tá tranquilo. Só encerrando aqui, isso eu vou dar aqui o meu depoimento como cidadão, né? Eu fui eleitor do PSDB por anos, anos e anos. Em algum momento tive até algum entusiasmo, especialmente lembrando de nomes mais antigos, né? Como Franco Montoro e o Mário Covas, que juntamente com o Fernando Henrique Cardoso foram fundadores do partido. Mas como o Vitor falou com muita precisão, né? Quando o Fernando Henrique, supostamente lá no episódio do Mensalão, que seria motivo suficiente para se promover um processo de impeachment contra o Lula, em que eles supostamente teriam apostado, vamos deixar sangrar, né? E deu no que deu. E, obviamente, depois, né, especialmente com os episódios do Aécio, fica muito claro, né, que aquele silêncio do PSDB como oposição tinha um porquê, né? Estava ali explicado, ficou tudo muito claro, que é o que você falou, era uma política de café com leite, né? A gente não está lá, mas também não podemos falar muito por conta desse rabo preso. Bom, enfim, vamos seguir em frente aí. Como o Vitor falou, talvez a gente já tenha dedicado tempo demais, considerando o tamanho real do PSDB hoje, especialmente levando em conta essa última votação vergonhosa. Mas acho que vai melhorar. Eu até acho que vai melhorar, viu? A votação deles? Acho que sim. Vai ter um candidato melhor que o Alckmin, cara. Não é difícil. Olha, se for o Dória, acho que não melhora, não. Não sei. Será que é o Dória? Eu não sei, não. Eu acho que tem um outro candidato. Dória, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O atual governador, ele vai ter coisa para mostrar. Ele vai ter vai ter várias concessões, privatizações. Ele vai ter obras para mostrar daqui 2 anos. Me aguardem. Cara, eu acho que depois da série João Agripino Show... Ele pode ser um candidato à reeleição para governador, né? Porque essa é uma posição sempre favorável a quem está no exercício do cargo. Então, eu diria que se ele quiser reeleger governador, agora, se ele quiser partir para presidente, eu acho que ele vai ser um fiasco. E aí depende da ambição, né? A gente já teve casos assim também, que o sujeito, por ambição, ele quer porque quer ser presidente, e depois chega lá, não tem voto, né? A gente não sabe ainda exatamente. Mas é que eu não acho ele tão ruim assim. Tem gente, eu acho que ele tá indo bem até. É só esse negócio da pandemia. Esse negócio da pandemia é lamentável. Mas aí, cara, é um exemplo atrás do outro de lamentável, né? Não fica só nele. Tem várias pessoas. Eu tenho uma sensação que o eleitor brasileiro, especialmente de uma determinada parcela da sociedade, vê com muito maus olhos quem ele enxerga como sendo traidor. Né? Então, assim, essa coisa esse oportunismo do Dória de colar no Bolsonaro no segundo turno para se eleger, e a postura que ele adota a partir de um determinado momento, para mim, ele meteu um X no peito. Eu acho que acho que as pessoas vão esquecer disso mesmo. Eu acho que a chance dele é zero. E essa postura, porque assim, eu lembro com muita, assim, essa é uma percepção minha do meu environment. Os primeiros dias de pandemia, porque o Dória, ele domina essa coisa da imagem, né? Da fala, ele é eloquente, ele domina bem, né? Se eu tivesse que votar num cara, se eu tivesse que votar num cara para apresentar a palestra, puxa, eu votaria nele sem pensar. Mas o que eu percebi ao longo do tempo é que é o seguinte, aquilo que num primeiro momento, aquele aparato todo para falar do Covid e tudo, que num primeiro momento soava alguma coisa mais séria, uma abordagem científica, foi se transformando num palanque, de tal forma que eu até brinco, eu chamo de João Agripino Show, né? E a sensação que eu fiquei ao final é que ele estava usando cadáveres como palanque. Então, assim, essa minha impressão, eu já colhi ela com outras pessoas. Pode ser que eu esteja falando da minha bolha, pode ser que eu tenha o meu viés político e que tenha me feito perceber essa situação assim, mas eu acredito que ele sofreu um enorme desgaste. E se eu tivesse que apostar num candidato... Eu enxergo isso também, tá? Eu vejo esse fenômeno em diversos segmentos. E se eu tivesse que apostar num candidato do PSDB, não sei não, para mim seria um outro aí. Começa com Mo, termina com Ro.
Eu, eu não consigo. Assim, para mim, o Moro é cada dia mais candidato. Cada dia ele é mais Ah, isso eu candidato. também acho, cara. Isso eu também Só acho. falta ele admitir. Na hora que. E assim, né? Eu quero ser amigo de todo mundo, né? Eu quero, Roberto Carlos, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos, né? Ah, quem que você acha que você. Ah, não, o Dória seria um excelente candidato a presidente, o Hulk seria um excelente candidato a presidente, o Mandetta seria um excelente candidato a presidente. O Glyn, não, nunca falei que o Glyn cometeu crime, imagina. Daqui a pouco ele fala, não, vamos sair para tomar uma e vamos resolver isso aí. Então, assim, para mim o Moro é candidatíssimo, ele tem a carinha, é assim, ele tem pena de tucano, ele tem bico de tucano, ele parece um tucano. Parece um tucano. Você Mas tem assim, bico? esse é outro que eu vou cravar que, se ele for candidato a presidente, ele perde a eleição. Eu Também também acho que acho ganha. que eles. Ganha. Eu também acho que não. Perde a Primeiro, eleição. porque assim, Assim, aí o quanto a vaidade e o ego vão interferir, tá? Ah, quem vai o Moro. Mas ganhar, eu assim, assim, sendo bem. ele ganha qualquer outra eleição. Ele se elege deputado, se elege senador, Senador. Governador do Perfeito. Paraná. governador, Acho que ele se se elege Perfeito. também. elege. Agora, presidente ele perde. É que, na Então, verdade, assim, os feitos do Moro falaram mais por ele do que a sua própria fala, né? Um candidato a presidente, ele tem que ter ali uma disponibilidade, um carisma, né? Você consegue imaginar o Moro chegando num aeroporto lá, que nem o Bolsonaro, não. carregado, sabe? Não consigo imaginar. O Moro ele teria um discurso parecido com o do Meirelles, né? Meio chato, né? Um Exatamente, uma discurso campanha chato de parecida ouvir. ali, mais ou menos. Agora, então, alguns elementos contra ele, né? Primeiro que tem uma parcela da população lulista que odeia ele até o final dos dias, porque ele prendeu o ídolo deles. Não foi só ele Certo. que prendeu, foram 9 juízes que deram, mas o Moro ficou com a pecha de. Então, até você tem uns 15% que de jeito nenhum. Agora ele tem os outros 15% que são os bolsonaristas mais raiz, que odeiam ele também. Então ele já perdeu, ele já não tem acesso a um terço do eleitorado. Ó, é bastante coisa, né? Então, assim, eu acho que ele perde competitividade. O fato dele não estar mais ocupando o cargo público, não estar mais nos holofotes, faz com que a imagem popular dele vá minguando. Ele vai sair de cena. Não adianta ser como colunista da Cruzoé, esquece. Ele vai ter lá ele tem lá um público que vai lê-lo, mas não tá fora, tá fora. Ele é um cidadão comum hoje, né? Então, assim, isso vai num horizonte de 2 anos, ele vai perdendo musculatura. E, cara, querendo ou não, assim, esse negócio de sair candidato a presidente, o cara tem que ser casca grossa, porque ali você vai tomar porrada de tudo que é lado. Você tem a questão do carisma. Eu acho muito improvável. Por mais que ele seja um top of mind, né, nesse momento, ainda é, mas no nível de 2 anos, eu acho que se ele fizer isso, será uma grande bobagem. Eu acho Do que, ponto assim, de vista de só para carreira, sabe? fazer uma aposta, eu mantenho a aposta que eu já até falei aqui. Eu acho que o Bolsonaro se reelege, com certa facilidade ainda. Porque ele vai ter a favor dele. Eu falei da cloroquina, eu falei que ia ter não sei o que, os governadores, ele vai poder jogar isso pro governador e vai ter. E o STF carimbou que quem ia ditar as regras seriam os governadores e prefeitos, né? E não o Bolsonaro. Né? Ele se saiu bem nessa. Olha, eu vou falar para você. Eu acho que assim, presidentes em exercício são grandes favoritos à reeleição, via de regra. É. Se você faz um governo mediano, você está reeleito. A Dilma se reelegeu. A Dilma, Esse é o ponto. a inepta. E aí, por que ela se reelegeu? Na época, o desemprego ainda era baixo. Né? No ano da eleição, era um desemprego de 4%. Então, assim, ela surfava ainda na onda do pleno emprego, que logo depois da eleição foi pro brejo. E aí ela teve aquele pico Mas de ela também impopularidade. fraudou, ela usou recursos não contabilizados para se Também. Não, favorecer, né? ela fez toda aquela baixaria. Mas, assim, se você olhar para governadores, prefeitos, aqueles mais ou menos detendo a máquina pública, eles normalmente se reelegem. Então, se o Bolsonaro fizer um governo mais ou menos, ele se reelege. Agora, o E que tem eu acho que um. só a única incerteza aqui é qual o efeito da pandemia na economia nos próximos 2 anos. Esse ano foi para o brejo. Como é que vai ser 2000? Que a economia é capaz de tirar o cara da cadeira.
uma economia muito... Esse ano foi para o brejo, não está na conta dele. Beleza. 2020 está perdoado. Não é tua culpa. 2021 e 2022 vai ser na conta dele. Como é que vai ser essa recuperação? Então, eu acho que aqui tem um elemento, que é o elemento Falaremos economia, disso daqui a pouquinho. Sobre economia, sobre os indicadores. Deixa eu mas só eu concluir acho que ele é aqui. favorito também. Eu também concordo e acrescento aí um detalhe. O Bolsonaro ele está avançando, como você mesmo apontou semana passada, num eleitorado que ele não é ideológico, ele tinha uma conexão social com o PT, e o Bolsonaro está avançando muito sobre isso aí, tanto no Nordeste em particular e nas classes C, D e E. Então, o que eu vejo? Eu vejo que o Bolsonaro é como se ele criasse um vão entre os seus opositores, de tal forma que ele tem opositores, vamos dizer assim, para um lado mais bacana, aquela classe média que não aguenta mais ele falando uma bobagem atrás da outra, mas que não vai votar de jeito nenhum no PT, e que na última hora é capaz de votar com o nariz tampado, mas vota no Bolsonaro, entendeu? E do outro lado, aqueles opositores radicais que se o Bolsonaro disser que 2 mais 2 são 4, ainda assim vão discordar, entendeu? Só que eu acho que ele conseguiu dividir essa oposição a ele em polos que não irão se aglutinar no segundo turno e que ele consegue capturar, pelo menos de uma dessa parte dos seus críticos, votos úteis. Vamos Aí dizer vai assim, mas eu depender de concordo quem. plenamente Aí com eu você. acho que depende um pouco de quem for o seu adversário lá na hora, né? Mas se Aliás, o isso aí é adversário uma... for um desses que estão aí, que a gente conhece, eu acho que ele não tem dificuldade. A menos que surja um nome novo, surpreendente, tal qual ele foi, né? Vamos combinar que o Bolsonaro, 2 anos da eleição, não era ninguém, né? Então, foi uma surpresa. E surgiu um nome novo, mas assim, a princípio, quem Que eu acho que exerce o uma poder parte é do negócio favorito. aí, o Bolsonaro, a grande força dele é pelas redes sociais. Aí ele vai depender um pouco de como tiver controlado as redes sociais na ocasião também. Porque eu acho que ele tem. Bom, Porque eu acho que é por É isso. verdade. Aliás, essa é a minha. A gente vai falar disso, não vai? Vai falar mais pra hoje frente. não, a Não. gente pode até falar, porque nós vamos Não, falar do não, mas eu acho que é Bolsonaro. por isso. Estão querendo controlar. Eles sabem que a grande força dele, a oposição sabe que a grande força dele é nas redes sociais. E o que estão fazendo de tudo para poder controlar isso e não deixar essa força se materializar. É isso. Exatamente. É onde estão tentando cercar. Bom, Manter nós o vamos foco. falar do Bolsonaro um pouco mais para frente aí sobre 2 aspectos, mas antes disso, talvez até como emendando aí, pegando como gancho que o Vitor falou da questão da economia, eu queria comentar um pouco com vocês qual é a percepção que vocês têm, porque nós estamos lidando aí com alguns sinais que estariam apontando por uma recuperação econômica mais rápida e para um cenário não tão ruim ainda, que muito ruim, mas não tão ruim quanto se imaginava inicialmente. Né? Nós tivemos alguns indicadores divulgados aí nos últimos dias, né? O aumento do volume de vendas em junho, né? A fonte aí da Receita Federal, um aumento de vendas de junho em relação a maio não seria grande mérito, não chamaria atenção, uma vez que abril e maio foram meses horríveis. Mas o que chamou atenção é que foi um volume de vendas superior a junho de 2019. Né? E não é um volume de notas fiscais, é volume de vendas mesmo. Então, esse é um indicador que não pode ser desconsiderado. Outra coisa também é a questão da produção industrial. Apesar de a gente ter tido aí recuos absurdamente significativos em março, né, menos 9,2%, em abril, menos 18,8%, agora em maio já havia um crescimento da produção industrial em 7%, provavelmente em junho deve vir também um número positivo. Só que concomitante a isso, a gente teve uma explosão do número de pedidos de falência e recuperação extrajudicial. A minha percepção é de que eu, desde o começo, tive a sensação de que, ao longo do tempo, nós veríamos que, apesar de um grande impacto, né, separar o mundo dessa forma, a nossa recuperação seria maior e mais rápida do que se imaginava. Eu queria ter a sensação de vocês diante desses sinais divergentes, qual é a impressão que vocês têm? O Vitor dizia que esse ano está perdido mesmo, mas talvez não tanto quanto a gente imaginava. O que você acha, Rodrigo? Qual é a sua percepção aí Eu estou um entre pouco esses sinais? surpreso. Eu devo dizer que eu estou um pouco surpreso com esses resultados. Não é uma coisa assim que eu esperava muito. Eu esperava que a gente
continuasse mal, vamos dizer assim, né, de abril, maio, isso se refletisse ainda em junho, julho, e alguma coisa começasse a acontecer em agosto. Então tem uma antecipação aí de uma certa melhora, porque a gente não vai ficar sempre assim ruim, né? Sim. É óbvio, né? A gente vai melhorar, teve essa antecipação, achei muito positivo, né? Eu acho que isso abre uma nova perspectiva, né? Uma perspectiva que eu mesmo eu achava que o ano que vem não ia ser tão bom também. Mas pode ser que seja, pode ser que seja. E assim, existe um delay, né? Um delay para pedido de falência, recuperação judicial. Então, talvez isso seja reflexo, o que a gente esteja vendo hoje, reflexo de 2 meses atrás, ainda, uns 1 ou 2 meses atrás. Então, eu acho que eles não andam tão juntos assim. Eu acho que isso explicaria esse sinal Divergente, assim. contraditório. A questão é essa: daqui 2 meses, eu acho que vai diminuir pedidos de falência e recuperação judicial, e nós vamos ainda estar em crescimento de vendas e crescimento sei lá, o desemprego não vai ser tão profundo como a gente está imaginando, etc. Né? Assim, tem uma parte desse. Então é isso, uma parte. Uma parte também que explica esse resultado é que o governo fez alguma coisa, né? O governo jogou dinheiro aí benefícios para a população, e isso está se materializando aí com esse aumento de vendas e tudo mais, né? Em cima do ano passado é positivo, eu acho, né? O ano passado. Mas também, se você pensar que ficou 2 meses em queda e as pessoas represaram um pouco o seu consumo para junho, isso explicaria por que está acima do ano passado, né? De junho do ano passado. Antes de passar a palavra para o Vitor, eu vou compartilhar aqui um testemunho. Semana passada eu tive numa grande loja, uma grande rede de lojas aqui. Eu fui comprar um material lá que a nossa empresa fez uma doação para um projeto de capacitação, e eu fiquei impressionado com o movimento. Todo mundo de máscara, mas a loja abarrotada. E muita gente comprando material escolar, usando ali na boca do caixa. Eu fiquei ali dando uma olhadinha. O auxílio emergencial. Então, realmente, esse programa que o governo criou e que cabem críticas às situações aí como a que o Cleveland está passando, mas que, de fato, se a gente considerar as circunstâncias, o tamanho do programa e como a coisa foi feita, parece que, pelo menos no que diz respeito à teia de amparo social, ele se tornou muito efetivo, ainda que o crédito, como o próprio ministro Paulo Guedes disse aí numa entrevista essa semana para a CNN, o crédito para as pequenas e médias empresas acabou não chegando ainda. Ô, Vitor, o Paulo Guedes está certo? A gente vai surpreender aí na nossa recuperação? Qual seria a sua aposta? Você trabalha com crédito, né? A sua área é do crédito. Eu aposto contra ele. Acho que nós não vamos surpreender. Acho que nós teremos uma recuperação, mas o mundo terá. Nós não vamos nos destacar positivamente. Não vejo uma razão para isso. Eu tenho uma preocupação forte em relação às pequenas empresas, tá? Porque assim, você levar dinheiro diretamente à pessoa física funcionou. O crédito para a pessoa jurídica não chegou, por N razões, entraves burocráticos e tudo mais. Então, você tem um entupimento, é um pessoal que está sobrevivendo, os que estão sobrevivendo estão se endividando, né? Então, alguns já ficaram pelo caminho, e quando nós retomarmos aí a normalidade, não quer dizer que o nível de negócios que alimentava essas pequenas empresas vai voltar ao padrão normal. Não quer dizer que o restaurante vai voltar a faturar os 100 que ele faturava daqui a 4 meses. Pode ser que ele fature 60. Né? Aqui em São Paulo, tem bares e restaurantes que, em podendo reabrir, optaram por não reabrir porque o movimento ainda é muito pequeno. Perdão. Então, não quer dizer que uma loja de shopping, quando ele esteja reaberto, vai voltar ao nível 100. Então, muita gente, mesmo após o retorno, e aí não estou dizendo, não me refiro a todos os segmentos da economia, mas a alguns certamente, não vai voltar com força total. E assim, é uma turma que tem um fluxo de caixa apertado. Eles estavam dimensionados para vender 100 com resultados curtos. Se ele for vender 60, ele vai ter, se já não fez o ajuste, vai ter que fazer. Então, eu ainda tenho muito receio sobre o pós-pandemia
particularmente para alguns setores da economia que são muito populados por pequenas empresas. Tá? Essas vão sofrer demais. E, obviamente, isso tem impacto, né, no nível de emprego. As pequenas empresas são responsáveis por metade da força de trabalho CLT no Brasil. Então, não é pouca coisa. Então, eu não tenho certeza sobre... O Paulo Guedes ele é bom de retórica, né? Ele faz discursos inflamados muito bons. Para quem tem o pensamento liberal, adora os discursos do Paulo Guedes. Eu gosto muito também. Só que a prática nem sempre acompanha a retórica. Ele está falando aí que vai privatizar, não sei o quê. Pô, quero ver. A conversa de privatização, nós estamos no segundo ano, já não aconteceu nada. Cadê a privatização? Então, assim, eu gostaria de ver um pouco mais de execução. Ele falou que 4 grandes empresas vão ser privatizadas, né? Vamos torcer. Mas assim, eu temo ainda que a nossa recuperação seja uma recuperação comum. Eu tenho uma impressão que boa parte dessa recuperação econômica nossa, ela vem de fora, e eu vou explicar por quê. Bom, a gente tem um cenário aí de taxa de juros baixíssima em nível global. E provavelmente devemos caminhar aí com mais 2 reformas importantes, que é a reforma tributária e administrativa. Eu não sei se eu sou um otimista incorrigível, mas eu tenho sempre comigo o seguinte: a pior reforma é melhor que nenhuma reforma, especialmente no cenário que estamos. Então, se a gente conseguir avançar um pouquinho que seja, num cenário de baixa remuneração, com um gigantesco estoque que nós temos de demanda por infraestrutura, ferrovia, saneamento básico, navegação de cabotagem, e havendo um pouquinho mais de segurança em se investir no Brasil, eu acho que virá de fora, porque hoje existe um capital excedente no mundo buscando projetos de longo prazo e com boas taxas de retorno. Então, havendo essa melhora do ambiente, essa maior segurança, eu acho que a gente aí, nesse sentido, talvez a expectativa do ministro, né, e a gente, obviamente, avançando internamente, especialmente nas privatizações, pode se confirmar. Vamos torcer aí para que isso aconteça. Bom, vamos avançar um pouquinho agora, vamos falar aqui do nosso presidente. Dois assuntos aí. Primeiro, o caso aí do veto das máscaras, né? Bom, eu me julgo uma pessoa razoável, então não há como defender que você, em meio a uma pandemia, não adote medidas de profilaxia, né? De se proteger, usar o álcool gel para higienizar suas mãos, evitar passar a mão no nariz, na boca, nos olhos, usar máscara, evitar aglomerações, contato público, especialmente proteger os mais idosos. Contudo, o Bolsonaro vetou um artigo que obrigava o uso de máscaras e que tinha um texto ali, em que, em algum momento, dúbio, que poderia, inclusive, obrigar as pessoas a usarem máscaras em seus domicílios. Seguindo uma orientação da Advocacia Geral da União, o Bolsonaro fez esse veto, um prato cheio, para estampar as manchetes: Bolsonaro usa o veto de máscaras. Eu queria a impressão de vocês no seguinte sentido: o presidente tinha que ter seguido mesmo essa orientação da AGU, ou ele não está nem aí mesmo e acha que ninguém tem que usar máscara? Qual que é a impressão de vocês em relação a esse veto? O que você acha, Vitor? Eu concordo com o veto nas condições que ele colocou. Havia uma brecha para medidas autoritárias que invadisse a privacidade da pessoa. E o veto que ele colocou também não quer dizer que não tenha que usar em lugar público. Enfim, é uma questão de menor importância, mas concordo, o veto, tecnicamente, para mim, foi correto exatamente pelo ponto que você falou. Eu faria igual. E aí, Rodrigão? Eu também. Assim, tem uma orientação técnica da AGU, ele não pode não seguir, né? Assim, acho que está correto. As pessoas não entenderam muito bem por que ele vetou, na verdade, né? Então, é difícil, né? Porque se as pessoas usarem a imprensa em geral como veículo de informação e não forem lá ler de fato o que dizia o projeto, a sensação vai ser essa mesmo, né? Eu não sei. Eu acho que não tinha o que fazer. A orientação era essa, tem que seguir, ué. Fazer o quê? E também fica assim bastante claro como existe na nossa essência brasileira, né?
e o Congresso produz isso em abundância, a nossa, essa coisa de colocar o Estado sempre intervindo, cada vez maior, cada vez mais policialesco, né? Quer dizer, essa necessidade. É claro que existe a necessidade de ter um Estado que organize as relações sociais, que estabeleça limites, que estabeleça alguns procedimentos, mas realmente é assim. Então, na verdade, é uma discussão que ela não é sobre o uso da máscara. É uma discussão sobre direitos fundamentais, né? Como, por exemplo, o direito à privacidade. Bom, o Mas eu segundo acho que assunto. interessante, Márcio, aqui no Brasil, para cada problema que surge, criam-se 10 leis. Exatamente. Aí você tem um arcabouço de 180 mil leis no Brasil, que faz a alegria, obviamente, de todos os advogados, né? Porque haja matéria-prima. Nós somos um Mas país que tem lei que não pega, né? a vida do cidadão e das empresas insuportável pela Exatamente. burocracia e pelo entendimento, né, de como, quando eu aplico essas leis. Não, tem um problema aqui, faz uma lei. Tem uma lei agora no Senado do Álvaro Dias que quer taxar juros. Pô, durante a pandemia você tem que... Cara, já não sabemos que essa interferência excessiva tem efeitos colaterais? O pessoal insiste nessas coisas, né? O Cleveland já escreveu sobre isso, inclusive. Basta ver o presidente do Congresso, nosso primeiro-ministro lá, Botafogo, sempre faço confusão, nosso primeiro-ministro Rodrigo Maia, né, defendendo lá um teto para os juros que os bancos cobram, né? Como se isso não fosse gerar consequências. Então, quer dizer, aquelas pessoas de melhor crédito que poderiam estar, né, tendo um acesso a uma taxa de juros mais barata, uma vez que nesse produto aqui o banco vai ter um limite, ele vai ter que calibrar o risco dele cobrando mais caro de que eventualmente ele poderia vir a cobrar mais barato. Mas esse é o Brasil que o pessoal acredita que o Estado vai ser a solução para tudo, quando na verdade, pelo menos eu acredito que é o contrário, né? Nós temos que lutar por um Estado menor, mas e mais eficiente. Ainda falando do nosso querido presidente, bom, o Bolsonaro foi acusado 2 vezes por possivelmente estar contaminado com coronavírus e estar omitindo isso da população. Chegamos, inclusive, à situação surreal de uma ação judicial que obrigaria ele, ou que obrigou ele, a divulgar o resultado, ferindo aí um direito individual à privacidade. Qual foi a surpresa? Que ele não estava contaminado. Na época, colocaram até em dúvida se aquele documento ele é verídico, se estava se omitindo agora. E agora, para surpresa de alguns, talvez até desapontamento, partiu do presidente a iniciativa de forma transparente comunicar aí que está com Covid. Eu tenho uma leitura muito clara sobre isso, né? O Bolsonaro ele abusou da sorte, ele se expôs muito, ele é totalmente responsável pela sua contaminação, né? Não adotou medidas não foi prudente, não foi profilático, não teve um comportamento, a meu ver, exemplar, responsável, porque não é uma responsabilidade dele com a vida dele, né? Porque ninguém é presidente se está presidente. E quando se está presidente, você está representando uma instituição, né? Você está se investindo de um poder, né? E nesse sentido, cuidar da própria saúde, cuidar de si, não é cuidar de si mesmo, é cuidar da sua capacidade de exercer aquela responsabilidade ao qual você foi atribuído. Mas a contrapartida disso é que ele foi transparente. Eu queria a impressão de vocês aí. Eu, pelo menos, diferente lá do jornalista da Folha que torça que o Bolsonaro morra, não é o meu desejo. Eu espero que ele, apesar de ter sido bastante imprudente e ser totalmente responsável pelo contágio dele, que ele se recupere aí, não fique com nenhuma sequela. Eu queria a impressão de vocês, inclusive, aí sobre o artigo do Hélio Schwartzman na Folha de São Paulo. E aí, Rodrigão, você quer que o Bolsonaro morra? De jeito nenhum. Não quero que o Bolsonaro morra, não quero. Eu acho que a nossa vida aqui na Terra é de provas e privações, às vezes, né? Então, não quero que ninguém morra. Acho que, assim, é inacreditável alguém pedir isso. É que nem teve uma médica aí que falou que se o sujeito anda sem máscara na rua, ele devia assinar um formulário lá, um papel dizendo que não precisa colocar, que não,
respirador, se ele pegar o Covid, gente do céu, isso demonstra, né, de um modo geral. O que eu acho que é interessante caracterizar isso é que, sendo um formador de opinião com grande repercussão, muito seguido e tudo mais, isso ele revela, então, o Hélio, né, assim, ele revela o que nossa elite é primitiva. É isso que nossa elite é, primitiva. A gente tem que assumir isso. Pô, cara, o sujeito não pode escrever isso. Né? Não tem o menor sentido escrever isso. Assim, uma coisa primitiva, uma coisa, né, que, que, que é repugnante. É repugnante. Né? Esse é um aspecto. O outro aspecto, eu quero dizer o seguinte: ele pode escrever o que ele quiser. Entendeu? Pô, escreve o que quiser, só que deixa as outras pessoas escreverem o que querem também. Entendeu? Vim com censura, criar grupo para censurar a PL 2630. Que é isso, gente? Deixa o sujeito escrever o que quiser, por mais repugnante que seja, porque a liberdade de expressão, né, permite que eles falem o que quiser, e a liberdade de expressão vai se contrapor a esse tipo de declaração. Então, ele não pode, ele não deve, mas ele pode, é isso que eu quero dizer, só reformulando. Ele não deve, mas ele pode, acho que tudo bem, ele escrever o que quiser, jornalista, acho que todo mundo pode escrever o que quiser, e inclusive quem é oposição a ele, né? Ou a quem ele é oposição. Então, assim, quem é de direita, que ele escreve o que quiser. Se não estiver praticando violência, se não estiver cometendo injúria, difamação ou calúnia, não vejo problema nenhum. No meu caso, eu vejo assim, com muito incômodo, é a Folha dar espaço para isso, mas como você falou, e aí eu concordo plenamente, o exercício da liberdade de expressão, ainda que seja também o exercício da imbecilidade. E aí, Vitor? Bom, Qual é a sua impressão? sobre o Bolsonaro, demorou para ele pegar Covid, né? Dado o comportamento dele, isso até pode suscitar um lado bom. Não é tão fácil assim pegar Covid, porque o que ele deu de mole para a Covid desde que começou a pandemia, ninguém mais deu. Ele simplesmente desrespeitou. Correu pro abraço, literalmente, Correu para o né? abraço, de maneira extremamente irresponsável, diga de passagem, porque ele é um exemplo, né? Então ele deu um mau exemplo. Ele levar 3 meses para pegar, então não é tão fácil assim pegar. Isso pode ser tão bom sinal. Acho que não fez mais que a obrigação de dizer que estava com Covid, né? Isso é o mínimo que ele tinha que fazer. E vamos ver se o quadro dele é um quadro de fácil recuperação, como é a maioria dos quadros. E também, né? Vamos lembrar aqui que a minoria que tem um agravamento, a maioria passa batido pela doença. Então, Que agora, talvez tenha sido isso que ele, de maneira pelo menos infeliz, quis dizer no tal da gripezinha, né? Que foi uma fala com dele ali no certeza, final assim, da entrevista, né? a forma pela qual ele se comunica normalmente é atrapalhada. Né? Sim. Então, se você pode dizer, dá para você listar aqui as declarações do Bolsonaro e reformulá-las de tal maneira que ele não iria causar essa confusão Comoção, toda né? apenas falando de um jeito diferente, né? Exatamente. Mas Que fazer o assim, quê? junta a vontade com a fome de comer, né? Ele que não mede as palavras e tem uma turminha aqui doida para distorcer o que ele fala. É o casamento Agora, perfeito, né? Fogo no agora parquinho. essa declaração do Hélio Schwartz, esse artigo do Hélio Schwartz é completamente infeliz. E ele, eu acho que o Rodrigo falou bem, demonstra nosso primitivismo. Veja só, teve gente que comemorou a morte do filho do Alckmin, Meu pelo Deus. acidente de helicóptero. O Carluxo Bem fez lembrado. sinalzinho de coração para o Morte Temer. Tem uma Verdade. foto dele. O próprio Bolsonaro, nos seus intempestivos tempos de deputado, desejou que a Dilma saísse, nem que seja com câncer, tinha que sair. Ou seja, no fundo, desejou a morte. Né? Teve gente que também comemorou e tirou sarro da morte do netinho do Lula. Então, assim, esse É pessoal... doentio. Doente, cara, o Hélio completamente. Schwartzman está na mesma laia.
Não, É a mesma coisa. E o maior desagravo que eu poderia dizer ao Hélio Schwartzman nesse momento é dizer que ele é igual ao Carlos Bolsonaro. Eles são iguais na essência. Eles desejam a morte de outros que não compartilham da opinião deles, né? Ou os incomodam. É muito, muito triste isso. Então a gente chega num momento que você, pô, deseja a morte do outro. Agora, no caso de um jornalista, né, tornar isso público e o jornal permitir, eu acho bem ruim. Acho que é uma responsabilidade até maior, não, né? mas é o que eu falei, o que nós temos é uma crise. Nós temos uma elite ruim, isso eu falo sempre. A nossa elite é muito fraca. E a evidência, as coisas, assim, são inúmeras evidências, mais uma que apareceu, que inclusive ela é antinatural, né? Se desejar a morte de alguém é um negócio assim muito, muito primitivo mesmo. A pergunta que me vem é assim, né? É alguém que é capaz de despertar tanta aversão em gente tão poderosa, é possível que ele esteja incomodando mesmo e alguns privilégios aí desse Ah, não pessoal. tenho dúvida. Eu acho que isso é que fica bem claro assim e também mostra, né, que falta cada vez mais assim pessoas que estejam em veículos, em grandes veículos que consigam analisar com, eu não vou dizer imparcialidade, porque cada um de nós tem uma posição, tem um viés, e isso não é nenhum demérito, mas tentar buscar algum equilíbrio, né? Então a gente vê assim grandes veículos com um jornalismo cada vez mais militante, menos comprometido com a verdade, uma função tão linda de informar, né? Eu vejo com muito pesar, assim, vejo com muito pesar. É ruim, assim, é muito importante para a democracia a liberdade de expressão, é muito importante para a democracia uma imprensa livre, e é exatamente por isso que eu vejo com muita tristeza uma imprensa, em linhas gerais, claro, sempre vão ter exceções, mas tão militante. Bom, gente, hoje nós estivemos desfalcados aqui do nosso amigo Cleveland, que certamente nos fez muita falta, e a gente torce para que ele esteja de volta aqui na próxima semana. E a gente não pode encerrar o nosso bate-papo aí sem compartilharmos as nossas dicas, citações, bola dentro, bola fora. Quem é que começa? Vai você, Marcelo Rodrigo? começa. Marcelo Eu, começa. então eu vou começar. Bom, eu vou começar. A minha dica é o seguinte: tem o Ricardo Darín, né, um ator argentino espetacular. Então, assim, se tiver um filme lá, tiver o Ricardo Darín, pode colocar que você não vai errar. Mas tem vários filmes dele, mas eu vou separar um aqui que eu gosto muito, que chama Nove Rainhas. É um filme em que ele é um desses trambiqueiros assim, encontra um outro jovem e é um filme delicioso, assistam. Conto Chinês também é bem legal, ele faz o papel de um rabugento, mas que é sensacional. Então vamos ficar duas dicas aí, Nove Rainhas e o Conto Chinês com o Ricardo Darín, que é um ator espetacular, um cara, uma figura bem interessante, sim, tem entrevistas dele e tal. Algumas coisas eu não concordo com ele, mas ele é um ator espetacular. Bom, eu queria fazer uma citação aqui do Winston Churchill, que ela é muito pertinente para os nossos tempos, né? Um pessimista, ele vê uma dificuldade em cada oportunidade e o otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade, né? Então, acho que isso vale muito para o nosso tempo, né? Tem aqueles que choram e tem aqueles que vendem lenço. Na adversidade aí, a gente tem que escolher ou encarar ou baixar a cabeça. Então, acho que essa citação do Churchill cai bem a calhar. Bom, uma bola fora, indiscutivelmente, é o nosso presidente se expor como se expôs, né? Ele que deveria ter tido uma atitude exemplar e acabar se contaminando. Talvez pudesse ter se contaminado de outra forma, sendo muito mais prudente, como a gente vê, mas não deixa de ser uma bola fora. Uma outra bola fora, para mim, que sempre fui um grande admirador, um grande defensor do Sérgio Moro, assim, para mim, uma tremenda bola fora, ele me apontar Luciano Huck, Dória e Mandetta como excelentes candidatos para presidirem o Brasil. Eu acho que essa gente, cada qual por um motivo, não teria a menor condição de enfrentar essa missão, que tem uma grande questão ideológica, né? A gente conseguir mudar o nosso país, tem que estar preparado aí para porrada, tiro e bomba, tiro, inclusive, né, no caso literal. Uma outra bola fora do Moro, essa declaração dele, da mesma forma que ele disse que não falou que o presidente cometeu crime, ele também disse que o Glenn Greenwald
não cometeu crime. E eu fiquei pensando todo o tempo, todas as linhas, todos os argumentos, todas as discussões que eu tive na defesa do Moro, nesse episódio em que violaram a, a privacidade dele. Então, essas são as bolas fora. A bola dentro, apesar de ser obrigação, como a expectativa era que o Bolsonaro mentisse sobre ter Covid, como quando acharam que ele tinha, ele não tinha, e agora que ninguém achava que ele tinha, ele disse que tinha, então eu daria essa bola dentro por esse aspecto. E, bom, eu acho que é isso. Agora é com vocês aí. Já dei minha dica, já falei bola dentro, bola fora, citação. E aí, Rodrigão, o que você reserva aí de dicas para quem estiver nos vendo? Tá. Assim, bola fora, na minha opinião, foi a Folha deixar aquele artigo lá ter sido publicado, né? O artigo do Hélio Schwartzman, né? Ele poderia ter escrito aquilo no blog, o que fosse, mas um jornal de grande circulação tem que ter uma certa ponderação, né? Um certo pudor, eu diria, né? O rigor técnico, se você quiser, porque é completamente, acho que foi a grande bola fora, assim, uma coisa, na minha opinião, repugnante. Bola dentro, eu ia te falar que foi ter divulgado o exame lá, né? O Bolsonaro ter divulgado o exame do Covid, né? O que é um negócio até, assim, não sei nem se é dentro. Cara, é obrigação, ele é presidente da República, ele tem... Sim, sem dúvida. As pessoas têm que ficar sabendo disso. Ninguém pode... não pode negar essa informação, como foi feito no caso do Tancredo, diga-se de passagem, né? E no início das coisas que aconteceram com o Tancredo, os caras até tiraram foto dizendo que ele estava bem, cara. Que isso? Ele morreu logo depois. É um negócio assim meio... Então, acho que sim, claro, a saúde do presidente é de interesse nacional, precisa saber, gente. As pessoas precisam saber a situação, né? Sim, faz parte da transparência e tudo mais. A minha dica hoje é de vinhos, né? O Brasil é um grande produtor de espumantes premiados no exterior, espumantes do nível de alto nível da região de Champagne, espumantes que são realmente impressionantes. Eu particularmente gosto. Eu vou mencionar duas casas de espumantes que, se você escolher qualquer um, é meio que bola dentro de qualquer forma, de qualquer jeito. O da Casa Valduga é o Valduga 130, que é uma homenagem aos 130 anos da chegada da família Valduga para o Brasil, né? Eles começaram isso alguns anos atrás, hoje isso já se desdobrou. A Valduga já se desdobrou, esses espumantes, ele inicialmente era um blend de Chardonnay com Pinot Noir, hoje você tem só o Pinot Noir, você tem o espumante só de Pinot Noir, você tem só o espumante só de Chardonnay e também tem a versão rosé. Qualquer um deles é muito bom e não custam muito caro, né? E outro espumante que eu chamo a atenção é o da Cave Jace, não sei se eu estou falando certo, o Cave Jace, que são espumantes também do mesmo nível, também da mesma variedade da Valduga. Então, baratos, até um pouco mais baratos que o Valduga. Você pode escolher qualquer um e você vai se divertir. É muito bom. É isso. E aí, Vitor, para encerrar? Bola fora para o Marcelo Crivella, que proibiu o uso das praias no Rio de Janeiro até chegar a vacina. Veja que loucura. Inacreditável. Inacreditável isso aí. Eu tenho certeza que esse negócio não vai durar, porque essas decisões muito insanas, elas não têm vida longa, né? Realidade se impõe. Então, assim, as outras bolas fora vocês já listaram, então estão bem listadas, né? Não vejo nenhuma bola dentro essa semana. Como é difícil, né? Eu acho que a bola dentro, eu vou fazer uma menção honrosa para o meu freguês eterno Fluminense, que ontem ele derrubou aquele time multimega estelar, trilhardário, imbatível, perdeu.
perdeu a Copa Rio. Não era invencível, não era outro patamar. Então, o time do outro patamar perdeu para um time de velhinhos. Então, bola dentro para o Fluminense, que ganhou a Taça Rio. Né? Assim, um aceno aí para os nossos fregueses eternos. Como dica, eu vou pegar uma dica que você me deu, na verdade. Eu tô completando Fiquei curioso agora. aquela minha lista de 10 séries, Certo. né? Aquele jogo lá do Facebook. Falta a 10ª. A 10ª foi uma sugestão sua, que foi aquela série Suits. Muito Suits é boa. muito legal. Muito boa, Muito muito legal. boa. Já assisti E também. quando você falou, pô, é um negócio de advogado, eu falei, putz, eu não vou gostar muito desse negócio de advogado, não é minha praia e tal. E aí você falou algumas vezes dessa série, né? E aí eu falei, nessas entre safras, só deixa eu começar. E essa é uma daquelas séries, você começa e você quer continuar, né? E é uma série bem bacana, não tem nenhuma cabeça degolada, que é normal, né? Obviamente que eles têm um certo realismo fantástico, né? Mas é um roteiro super bem costurado, os personagens são bem caracterizados, a atuação também muito boa. São 8 temporadas e eles mantiveram o nível, né? Então foi Muito muito bom. legal. Mesmo com a saída da Meghan Markle, né? Que acabou se Mesmo com a casando saída, conseguiram com o né? Saiu príncipe. o casal de Sim. protagonistas saiu, conseguiram manter. Então acho que é uma série bem bacana. Mesmo com a saída do Mike Ross, o Harvey conseguiu manter o nível da série. É verdade. Exatamente. E sem mais spoilers, né? Sem mais spoilers. É isso aí, galera. Foi muito bom encontrar vocês. É sempre um grande prazer. Esse bate-papo é muito bom. Que essa pandemia passe logo, que a gente continue aqui com esse bate-papo registrado para a posteridade, mas que, obviamente, logo, logo a gente vai fazer isso aí Sabe pessoalmente. que E meu aí filho agora na versão não publicável, né? Meu filho é agora espectador assíduo. Ah, que legal. Isso aí. Olha, falando em filhos, ó, mais um aí. Oi. Tá bom, galera. Um abraço para vocês. Abraço. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau.